pessoal, muito bom dia. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes em mais um webinar aqui da Verde, falando sobre gestão societária sem complicações. Para quem não me conhece, eu sou a Marcela Persinotti, eu sou gerente aqui da área comercial da Verde, e junto comigo está o Vitor Rodrigues, que ele é sócio fundador da Verde e desenvolvedor da tecnologia também do Legal Panel, que nós iremos demonstrar ao longo do webinar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, fiz uma apresentação para a gente poder criar aqui uma linha de raciocínio de tudo que a gente tem para trazer, é bastante conteúdo, bastante novidade, e vou compartilhar aqui. Já está aparecendo aí, Vitor? Sim, tá sim, Marcela. Tela da apresentação, né? Deixa eu só colocar aqui. Legal. Bom, então é um enorme prazer estar aqui com vocês, né, para falar sobre algo que tem mudado não só a rotina, mas também os resultados de muitos escritórios contábeis e jurídicos, que é o Legal Panel. Eu imagino que quem vive nessa área, da área societária, regulatória, entende bem que o desafio é muitas vezes acabar lidando com tarefas manuais, documentos que muitas vezes ficam espalhados, planilhas que a gente sabe que muitas vezes podem estar desatualizadas e e-mails que muitas vezes acabam se perdendo nos prazos, né? E isso é algo que acaba trazendo bastante dor de cabeça para os escritórios. E o principal problema disso tudo é que isso acaba consumindo muito tempo e muita energia de profissionais que são extremamente capacitados e que poderiam estar focados em estratégias, em novos clientes e principalmente em projetos de alto valor. É importante dizer também, para quem está conhecendo a Verity pela primeira vez aqui no webinar, que a Verity é uma empresa especializada em desenvolver tecnologias para escritórios de contabilidade, advocacia e consultoria. Então, nós temos uma busca incansável em trazer novas funcionalidades para melhorar essa rotina que nós entendemos das dores, afinal, na nossa equipe também nós temos contadores, nós temos advogados que já passou pelo que muitos de vocês passam também antes de ter uma tecnologia, e essa é a nossa responsabilidade, né, de trazer munições para que vocês possam melhorar a qualidade de vida no dia a dia, otimizar o tempo e focar no que realmente importa, que é o cliente, para fidelizar, para ser indicado, para crescer cada vez mais. Tá? E quando a gente fala de crescimento de escritórios, é exatamente aí que mora a diferença. Então, a gente sabe que quem organiza a casa e estrutura os processos acaba, na grande maioria das vezes, ganhando escala, reduzindo o retrabalho e, principalmente, aumentando a margem de lucro. E é aí, justamente, que o Legal Panel entra, né? Ele não só é uma ferramenta, mas sim ele é uma forma de auxiliar o escritório a crescer com previsibilidade, que é algo extremamente importante, segurança e menos dependência de pessoas e planilhas, né? Pessoas que eu quero dizer da nossa memória, da falha humana que a gente tem no dia a dia, se a gente for tentar organizar tudo e cada coisa estiver em um canto, né? Então, hoje nós vamos entender na prática o que ele faz e por que tantos escritórios estão adotando o Legal Panel hoje para melhoria do dia a dia, né? Bom, com o Legal Panel tudo acontece em um só lugar, né? Ele é uma plataforma que centraliza toda a operação societária, regulatória e de compliance do escritório em um só lugar. Então, sabe, muitas vezes quando você tem aquele cliente que tem várias empresas e você precisa buscar um documento no e-mail, um contrato numa pasta, informação em outro sistema, por exemplo, com o Legal Panel isso acaba, tá? A gente sabe também daquela dor de quando algum colaborador acaba saindo de férias, ou então um colaborador sai do escritório e você precisa saber quem estava com o documento de determinado cliente, aquele cliente está cobrando, e a aflição que a gente fica sem saber onde isso pode estar armazenado, se é que está armazenado, né? Então, a gente traz essa garantia também utilizando o Legal Panel. E o sistema ele acaba conectando tudo. Ele conecta tarefas, documentos,
prazos, responsáveis e históricos. E ele mostra, né, o que está em andamento, o que está atrasado e, principalmente, o que precisa de atenção para não ser pego desprevenido. Então, ele traz alertas automáticos, né, documentos vinculados a esses alertas que vocês recebem também, e modelos padronizados também que trazem mais velocidade sem perder a segurança do dia a dia. E tem um ponto que muitas vezes nessa troca com os escritórios eles acabam destacando como um feedback positivo, que é a segurança que o Legal Planner traz pela rastreabilidade, né? Então, você consegue saber quem fez o quê, quando, o status de cada tarefa, e isso acaba muitas vezes evitando ruídos, né, na comunicação, aumentando a confiabilidade e melhorando muito mais a comunicação com o cliente. Então, eu já ouvi isso de algumas pessoas que utilizam o sistema, de, nossa, Marcela, a sensação é que a gente finalmente tem o controle de tudo que antes aqui dentro do escritório era um caos, né? E um cliente nosso comentou com a gente que depois de 3 meses utilizando o Legal Panel, ele conseguiu reduzir em até 40% o tempo gasto em atividades internas, né? E conseguiu liberar a equipe para focar em prospecção de novos contratos. E esse é o tipo de resultado que faz o escritório crescer de forma saudável e previsível. E o mais interessante é que quando você tem esse nível de organização, o escritório começa a mudar de patamar, né? Ele deixa de ser visto só como um escritório operacional e passa a ser reconhecido como um escritório estratégico também, tá? E quando, não preciso nem dizer, não só o escritório, mas qualquer tipo de empresa se organiza, tudo muda, né? Então, o intuito do Legal Panel é justamente elevar o padrão dessa gestão societária e mostrar para o mercado que o seu escritório ele é moderno, ele é atualizado e, principalmente, ele é preparado para atender com excelência, unindo, né, o conhecimento técnico que vocês têm e também o controle do que mais importa para o cliente, que ter a segurança de saber que o escritório está acompanhando com segurança prazos e tudo mais e que nada vai passar batido, né? E isso muitas vezes a gente sabe que gera confiança, fideliza o seu cliente e, principalmente, abre portas para novas oportunidades, né? Porque o escritório passa a ser referência de organização e segurança. E é essa virada de chave que a gente mais gosta de ver, né? O escritório saindo do modo reativo e passando para o modo de crescimento. E para ilustrar isso tudo na prática, hoje a gente trouxe aqui o Vitor, que vai trazer algumas atualizações que nós trouxemos para a ferramenta, fazer um overview também, né, geral de tudo que a ferramenta traz para vocês poderem entender melhor como que a gente consegue atender. E então eu passo minha palavra para ele, desejo a todos um excelente webinar e no final eu volto para falar mais um pouquinho com vocês. Ô, Marcelo, muito obrigado aí pelas informações, né? Bom dia a todos aqui. Muito obrigado aí por você ter dado essa explicação um pouquinho, né, do que é o conceito do Legal Panel, qual é o conceito da ferramenta que vai trazer para vocês aí uma mudança, ou pelo menos uma transformação nesse processo todo societário. A rotina societária, a gente sabe, ela é deveras complexa, ela é deveras, né, muitas vezes repetitiva, e justamente, né, a complexidade e a repetição disso, né? A rotina acaba justamente, às vezes, na linha do tempo, jogando contra aquelas rotinas que a gente tem que fazer, as obrigações e tudo mais. E para isso, então, dentro do Legal Panel, nós fomos ouvindo e entendendo essas diferenças, né? Justamente para poder unificar. É claro que o trabalho societário, seja ele na formulação de um ato, de uma empresa nova, numa alteração societária, enfim, né? As atas, né? Diversas atas de conselhos, de reuniões executivas, enfim. Existe aí todo esse conteúdo que ele é de responsabilidade, normalmente, da área societária, elaborar, fazer. Então, essa parte, esse conhecimento não é tanto o alvo da plataforma, só que toda a gestão disso aí é o nosso alvo, né? E sem deixar de lado, que eu vou passar aqui um pouquinho para vocês, no ambiente regulatório, que seria justamente, né, todas aquelas obrigações com as quais a empresa tem com órgãos governamentais, órgãos de classe, né? Então, seja de tirar uma licença, um alvará, né? Ou uma permissão, até, claro, né? Algumas áreas que são geridas, né? Por órgãos de classe, então também tem que ter autorizações de operação, etc. O regulatório vai gerenciar isso no modelo de
não permitir que você esqueça, perca, né? E principalmente oriente tudo. E, claro, o ambiente do compliance, que também serve como um grande gestor de toda a autorregulamentação de uma empresa, né? Porque o compliance, nesse ambiente que nós falamos, seria o compliance, ou todo o trabalho onde a empresa gera funções e documentos, onde ela se regula, ou ela demonstra como ela opera, né? Então, o compliance vai cuidar desse ambiente. Mas vamos lá, eu vou passar agora a transmitir, então, aqui a minha tela, né? Vocês aqui estão vendo a figura do sistema, né? Eu já acessei, já estou dentro do ambiente da plataforma. Vocês estão vendo ali em cima uma barrinha dizendo lá que é ambiente de homologação, justamente porque a gente não opera os dados, né? Dentro do ambiente real ali, a gente vai estar trabalhando aqui com um servidor justamente de demonstração. E aqui vocês observam já o usuário logado. A gente já está vendo ali os módulos que o software oferece, são essas barrinhas que a gente vê: societário, regulatório, compliance, workflow, que é um grande trabalho que a gente vai ver aqui hoje, e o Analytics, que é um módulo que está saindo muito em breve, que vai trazer ali toda a estatística de como você está operando com seus clientes, né? Porque outro dilema de todo o trabalho societário, né, da turma que coordena todas essas áreas, ali às vezes está no mesmo lugar, no mesmo departamento, às vezes está fragmentado, mas de qualquer maneira tem sempre uma dor, que é você trazer ali, pô, quantos atendimentos eu fiz para o cliente, quantos documentos eu estou gerindo, né? O que está sobre a minha guarda, sobre a minha tela. Então, isso tudo vai estar ali no Analytics. Mas vamos começar pelo importante, que é o societário. Então, aqui dentro do ambiente do societário, uma vez que nós acessemos esse local, né, eu vou aqui em cima na parte superior, né, a gente já tem informação, obviamente aqui de quem é o ambiente que você está trabalhando, aqui no caso estaria o seu escritório, a área que a gente está, que é o societário, e aqui eu tenho o que nós chamamos de acesso. Acessos são os grupos de empresa que eu quero criar, né, porque muitas vezes a turma fala de grupos econômicos, etc., mas muitas vezes você tem lá um grupo de empresa que não é bem um grupo econômico, são simplesmente porque tem ali uma família em comum, né, que acaba sendo proprietário, ou qualquer situação que você vai unificar. Então a gente chama de acesso, e nesse acesso eu tenho a capacidade de unificar. E aqui, do meu lado direito, vai ter as minhas funções, meu ambiente de menu pessoal e tudo mais, tá? Já deixo aqui uma dica para vocês, que o Legal Panel ele foi construído e agora nós disponibilizamos aqui no começo do mês de outubro também o idioma espanhol, né? Então agora nós já tínhamos, né, quem já é usuário, nós já temos ele em português, ele já tem em inglês, são as línguas praticamente que de origem da ferramenta, e agora nós oferecemos também em idioma espanhol, ou seja, se o seu cliente, né, tem um gestor, uma administração que está fora do Brasil, pelo menos ali no nosso eixo ocidental, nós temos ali os mais falados idiomas, né, o inglês e o espanhol. Legal? Então vamos lá. Mas aqui o mais legal é essa área de pilotagem, né, onde eu sou um usuário do escritório, eu entrei na plataforma e eu já estou vendo aqui quantas tarefas eu tenho em dia. Lembrando que tarefa é qualquer área sob gestão, né, da equipe que está usando a plataforma. Então, dentro do societário, depois a gente vai dar uma olhada. Tem os cadastros, tem a designação de sócios, designação de representantes, de administradores. A gente vai dar uma olhadinha nisso. Ou seja, eu tenho 123 itens, assuntos que estão em dia. Eu tenho 33 em alerta. O que é alerta? Sempre nós estamos falando de um assunto, um documento que está prestes a vencer, né? Então, se eu tenho ali um documento que eu configurei para ele me avisar 90 dias antes do vencimento desse documento, a partir do momento que eu atingo essa data limite, ele começa a aparecer aqui para mim como o que nós chamamos de alerta. E aqui eu tenho as minhas chamadas pendências, né? Que justamente é qualquer documento aqui, qualquer assunto do sistema que esteja ou vencido ou faltando ser informado. Então, ele fica ali dentro do ambiente de pendências. Então, nesses três quadrados, né? Você dentro de uma visão de gestão, ao bater o olho, você já está vendo. Eu tenho aqui as minhas pendências, que é o meu foco de trabalho, e eu tenho os meus alertas, que é o que eventualmente vai chegar para mim, né? E em mais para baixo um pouquinho, ele começa a fazer alguns rankings, né? Para você. Empresas que estão mais em dia, empresas que tenham mais ou menos pendências, então ele fica amigável. E aqui embaixo eu tenho uma visão dos alertas, né? Qual que é o alerta, o próximo vencimento que eu tenho, né? E qual é aqui a pendência mais antiga que eu tenho. Lógico, aqui eu estou no ambiente de simulações, etc., mas o objetivo é olhar. E é óbvio que quando eu venho e escolho um grupo de empresas, por exemplo, eu vou pegar uma que nós montamos aqui, que só são empresas fictícias, né?
que é o demonstração, ele também me traz as informações, às vezes, desse grupo, né? Então, só para eu ver, bom, você selecionou agora um grupo de empresas, que nós chamamos de acesso, e aqui eu tenho cada uma delas, algumas informações, né? Capital social e por aí vai. Então, esse trabalho fica muito amigável. Eu posso ver desde, vocês viram ali, desde a minha visão total, ou então escolher ali um grupo de empresas, um acesso das empresas, né? E aqui eu tenho todo esse ambiente que vocês estão vendo, ele é ativo, né? Ele é sensível, ou seja, se eu quero ver as minhas pendências, meu único trabalho é vir nesse quadradinho vermelho e clicar. Aí ele vai fazer o quê? Vai trazer uma espécie de uma barrinha, né? O que nós chamamos de card ou cartão. Ele vai trazer cada uma das empresas, e aí dentro delas, quando eu coloco o mouse, eu vou encontrar quais são as pendências ligadas àquela empresa, né? Então aqui ele traz cada uma desses itenzinhos que vocês estão vendo, é um assunto. Então, no contábeis eu tenho uma pendência, no procuradores eu tenho duas, no demonstrações financeiras eu tenho 2 avisos e 13 erros, né? Aqui provavelmente é porque as demonstrações financeiras não foram cadastradas, né, anuais. A aprovação de contas também provavelmente tem alguma ali faltando, né? Então já deu o prazo de ter uma aprovação de contas, essa aprovação não foi alimentada no sistema, como é uma SA, ele tem essa designação. Então, naturalmente, já estou abordando aqui alguns temas ligados ao societário, ou seja, de acordo com o tipo, né, da empresa ali, vai haver, claro, regrinhas diferentes para cada uma delas. E quando eu quero verificar o que está acontecendo, basta eu clicar naquela empresa, né, em qualquer um dos itens, então eu quero ver qual é a pendência contábil, ele vai me abrir uma ficha daquela empresa. Então a gente vai ver aqui no topo qual é a empresa, e aqui essas abas que vocês verificam é cada um dos problemas. Obviamente, como eu tinha uma pendência contábil, olha só, a pendência está aqui, ó, não foi preenchida informação contábil. E o que é a informação contábil, né? No fundo, é claro, ela não é nem uma informação ligada ao societário diretamente, mas sabe aquela coisa que é assim, no meio do dia, você está lá fazendo alguma alteração, ou vai fazer alguma alteração de algum ato societário, e já bate aquela pergunta, mas peraí, quem que é o contador dessa empresa? Claro que às vezes, né, o próprio departamento societário que está cuidando daquele cliente, também muitas vezes, quando é uma contabilidade, um escritório contábil, você tem às vezes alguém do time contábil ali, interno, que já está fazendo isso. Mas vamos supor que já é uma empresa maior, de médio porte. Então, o contador que assina o balanço, de repente, é um contador interno daquele seu cliente. Então, você faz o trabalho operacional societário, você faz o trabalho operacional, digamos, até para apuração contábil, mas quem eventualmente responde pela área contábil pode ser um contador interno da empresa. Então, esse cardzinho, ele serve para isso. Eu vindo aqui, eu tenho, olha só, eu tenho informação de 24, mas eu não tenho ainda informação em 25. Então, quando eu olhar aqui em 24, olha que legal, eu já vejo coisas que a gente toda hora precisa saber. Qual que é o regime dessa empresa, qual que é a forma de tributação do lucro, a incidência tributária, o critério de apuração e as informações aqui embaixo, que seriam as informações do contador responsável, né? Então, esse tipo de informação, ela não é bem societária, mas é o tipo de coisa que vira e mexe a gente precisa saber ou lembrar. E o que legal, se eu quero resolver uma pendência aqui, ó, que está aparecendo para mim, nesse caso, ó, eu tenho que preencher uma informação em 25. E eu posso vir aqui no criar um cardzinho novo, né, e colocar todas as informações, ou eu posso selecionar o ano anterior, vamos imaginar para o meu exemplo que o contador é o mesmo, que todas as informações são as mesmas, e eu venho aqui e crio uma cópia, né? Mudo o ano, posso alterar alguma coisa aqui e salvo. Pronto, preenchi aquele item, que seria o contador de 2025, e olha só, aquela minha pendência sumiu, né? Então, se eu voltar para aquele quadro anterior, né, lá aquele quadro do início, uma pendência ali eu resolvi, né? E assim, pessoal, é a mecânica do funcionamento de todo o sistema. Eu vou passar aqui um pouco nas informações, né? Cadastro, né? Eu tenho aqueles dados básicos da empresa, unidades, né? Unidades aí seriam cada uma das unidades, incluindo matriz e filiais. Então eu vou colocar dessas unidades o quê? Informações de endereço, quinais, resumo, por exemplo, de objeto social, várias informações básicas aqui que eu preciso
para cada uma, ó, dos CNPJs que uma empresa tem. Então, quando a gente começa, né, a ter aqueles clientes um pouquinho maiores, começa a ter filiais, etc., essa gestão agora fica toda centralizada, como a gente sempre fala, aquele CNPJ raiz, né? Fica tudo aqui. Certificados é a área que guarda todos os certificados digitais da empresa. Então, aqui, certificados no modelo A1, né, que é aquele certificado, vamos chamar de eletrônico, esse arquivo pode ser guardado na plataforma e, basicamente, para guardar, você vai arrastar para dentro aqui o certificado. E aí, o nosso sistema valida o certificado, junto ao órgão emissor, normalmente é algum órgão autorizado pelo ICP-BR, né? Eu vou também ler desse certificado a validade dele, né? Além do emissor, como eu falei, as informações básicas e começo a controlar a validade dele. Ou seja, eu vou avisar o usuário de que aquele certificado está prestes a expirar na data que for configurada, e o mais importante, ele está guardado aqui, quando eu precisar utilizar, é só eu capturar essa informação. Na ambiente contábeis, eu acabei de mostrar para vocês. Atos societários são todos os atos que a empresa possui. Eu vou cadastrá-los aqui, né? Eu vou simplesmente colocar as informações de cada um dos atos. Eu tenho aqui várias coisas legais, ou seja, os atos normalmente são categorizados por alguns tipos básicos, né? Que servem também de filtro depois, mas eu tenho aqui como pesquisar o conteúdo, né? Basicamente é só colocar pesquisa e eu encontro, porque no início, ou empresas maiores, né, tem poucos atos societários, mas quando a gente começa a trabalhar com clientes um pouquinho mais complexos, né, a gente começa a ter atos societários de uma forma mais constante, registros de atas e outros, enfim, tantos, né, elementos ali. E aqui, então, você vai guardando tudo isso. E lembrando que para toda essa informação, o que que acontece? A gente já tem aqui rapidamente um resuminho que você pode pôr, né? E olhando aqui, eu sempre vou entrar e vou ver o ato societário, as informações básicas dele. Posso ter aqui, né, algum descritivo, e aí eu tenho sempre, primeiro, se eu clicar no nominho dele aqui, ó, ele vai abrir uma janela de visualização, me perdoem, abriu na minha outra tela aqui, ó, uma visualização, cliquei, ele já me abre uma visualização no meu próprio navegador, tá? Posso aqui imprimir, posso aqui fazer a informação de baixar e fazer outras coisas. Aí você sempre tem na frente dois iconezinhos muito legais. Um iconezinho que é esse, parece uma folhinha, um papel, é a transcrição em texto corrido do conteúdo daquele documento. Ou seja, se você colocar aqui, às vezes algum ato societário que foi registrado, que é basicamente um PDF, que é uma imagem, né? Esse PDF, que é uma imagem, vai ser lido pelo pela inteligência que está dentro da plataforma, e ela vai converter esse conteúdo de imagem para um conteúdo textual. Ou seja, se aquela imagem que antes você não conseguia clicar e selecionar, aqui você vai ter ela totalmente transcrita para poder marcar, copiar num e-mail, fazer o que você quiser, né? E mais, pessoal, esse conteúdo é pesquisável no sistema. Depois eu vou mostrar para vocês. E aqui eu tenho uma barrinha, né, para fazer o download do documento. Cliquei, eu vou ter ali já uma baixa, né? Vou poder baixar ele para o meu computador e pronto, pego a qualquer momento. Claro que eu vou ter os comandos aqui para eu alterar, fazer tudo o que eu preciso. Livros digitais é a geração e guarda, né, dos livros. Por que geração? Sim, o Legal Panel cria os livros digitais. Então, você vai ter uma área para guardar, para colocar as páginas, né, que você quer, termo de abertura, termo de encerramento, qualquer outra, dependendo aí de qual é a sua junta comercial ou algum protocolo específico. Você vai anexar esse livro os atos societários e a qualquer momento você vai conseguir vir aqui e fazer a geração do seu livro digital, que é justamente conectar, né, unir todos aqueles PDFs, né, que você tem, que são termo de abertura, os atos em si que vão estar na sequência, o termo de encerramento, o registro final e tudo mais. Tá legal? Sócios é a descrição dos sócios, administradores, a descrição dos administradores, procuradores, né? É o controle ali de qualquer procuração que você tenha emitido, né? Ou tenha ali preparado para dentro do seu sistema. Depois a gente vai falar um pouquinho mais de procuração, como um exemplo até. Aí eu tenho representantes legais e todos esses assuntos aqui. Beneficiários, que é uma outra informação, né? Beneficiários finais de empresa e de sócio, né? A gente distingue os dois. Demonstrações financeiras, aprovações de contas,
claro, né, quando elas são necessárias, legal? Operações de câmbio quando tem a necessidade e, claro, informações de declarações ao Bacen. Novamente, alguns desses itens são situacionais, depende da empresa, depende do tipo de constituição societária. Então, dentro de todo esse universo aqui, a gente controla a área societária. Aí, outras ferramentas que eu tenho dessa empresa. Você sempre vai ter um botãozinho aqui, ó, com algumas ferramentas dela, e um deles é o Drive, ó. Esse botão, ele traz, na verdade, a capacidade que você tem de criar uma estrutura de pastas e arquivos, né, com o nome que você quiser, aqui é só um teste, e o mais legal, você pode criar uma pasta, conectar ali os documentos que você achar importantes, por exemplo, eu quero guardar, eu tenho uma cópia dos RGs, né, dos sócios, posso guardar aqui, né? Crio uma pastinha, documentos dos sócios, guardo tudo aqui dentro. Ou qualquer outro conteúdo que você entender e julgar necessário. E o mais importante, se você quiser, você consegue vir nessa pasta e compartilhar essa pasta com o seu cliente ou com qualquer outra equipe fora da plataforma. Para isso, você vai basicamente autorizar o nosso sistema, ele vai criar para você um link, né? Que depois você vai, inclusive, perdão, poder pegar esse link novamente e gerar para o seu cliente, encaminhar para ele por e-mail, por WhatsApp, como você preferir, né? Porque ele cria um conteúdo, uma chave que vai dar a capacidade de um usuário externo da plataforma, sem ter qualquer risco de invasão para outros dados, mas você quer ali aquele conteúdo da pasta compartilhado com alguém externo ao sistema. Você tem essa capacidade usando aqui o Legal Drive, que está sempre ligado a cada uma das nossas empresas. Informações de auditoria, tá tudo aqui colocado para vocês. E claro, aqui eu consigo gerar até de maneira automática um organograma dessa empresa, né? Onde eu consigo ver aqui os sócios, que são esses cardzinhos, né? Com a cor mais cinza escuro, e ele traz aqui para nós a empresa, né? Até com seu clique traz um resuminho, às vezes, da empresa, ali, informações de administradores e tudo mais. Só que olha que legal. Esse organograma foi gerado com as informações que eu coloquei desta empresa. Só que se eu fechar aqui um pouquinho e voltar lá, né, para o início, aonde eu estava vendo aquelas pendências daquele grupo, né, que nós aqui demos o nome de fictício de demonstração, eu também consigo ver um organograma de todo o grupo de empresas, né? Então esse organograma aqui ele foi montado utilizando as informações de cada uma das empresas que eu tenho aqui. Então, eu vou dar um destaque aqui para essa parte mais do miolinho, né? Onde, olha que interessante, eu tenho aqui uma empresa, né, uma limitada, essa limitada tem 4 sócios, cada um na sua proporção, e ela é dona de percentuais de outras empresas, né? Provavelmente aqui deve ser uma estrutura, uma holding, uma empresa desse sentido de capital, e ela ainda é dona de outras duas. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ela justamente está ligada à figura de eu ler as informações que foram colocadas no societário e construir essa estrutura. Dá para salvar, dá para exportar, tem às vezes você consegue mudar o layout de visualização, ó, tem gente que gosta desse modelo mais quadradinho, eu já prefiro esse de seta apontando, e aqui você vai fazer o download de tudo isso, né? Então, toda essa navegação que a gente viu aqui, e até essa demonstração, né? Posso retornar para aquele painel, eu consigo gerir todos os dados societários da minha empresa. E mais, quando eu estou aqui dentro, se eu vier, observem que abriu uma área de pesquisa. Eu, quando quero procurar algum conteúdo aqui, ó, eu vou escrever, vou pesquisar, e ele me mostra aonde ele encontrou aquele conteúdo. Obviamente, se eu fornecer mais palavras, vai dar mais certo, né? A minha pesquisa. Mesma coisa que a internet. Só que olha que novidade legal. Você pode também pesquisar conteúdo dos arquivos que você anexou. Para isso, você flega essa opçãozinha, ó, pesquisar em conteúdo de arquivo e pede para localizar. Olha só, já mudou, né? O que eu tinha antes, que era só eu encontrando aquele conteúdo na figura ali de 2 procuradores, né, digamos assim, agora ele encontrou também em um ato societário e provavelmente e dentro de um livro digital, né, que é um termo de abertura. Então, olha que interessante. Esse conteúdo que eu pesquiso, eu tenho a capacidade de olhar também dentro de conteúdos de arquivos. Legal? Então, isso daqui basta eu vir, pô, eu quero ver esse arquivo aqui. Clico nele, ele já vai jogar para aquela tela, já vai jogar dentro, nesse caso era um exemplo de
ato societário, né? Mas é fictício, é só um cartão CNPJ que eu anexei ali, né? E aqui eu tenho ali o documento para eu visualizar. Legal? Que na verdade é só um cartão CNPJ, né? Eu cadastrei ali, só arrastei o documento. Então, para mostrar para vocês o quão simples fica, porque numa rotina normal de um escritório de contabilidade, o que, que vai acontecer? Você vai ter sempre que, eu tenho que caçar um conteúdo nos documentos do cliente. Tá bom, acho lá a pasta do Drive da internet. Encontrei a pasta do Drive da internet. Eu vou lá e começo a abrir os arquivos, pesquiso. Abro outro arquivo, pesquiso, né? Mas eu tenho lá, às vezes, para quem opera um pouquinho melhor o Windows, eu tenho como procurar em conteúdo do arquivo. Tem, mas dependendo do arquivo, por exemplo, uma imagem, você não vai conseguir encontrar. Então, essa capacidade de eu guardar organizado, colocar as validações, colocar ali as informações resumidas de um documento e conseguir pesquisar nessa estrutura toda, isso já ajuda demais a rotina societária de qualquer um, não é? Mas as novidades, elas não acabam por aí. Então agora eu vou mostrar para vocês, Marcela, mais uma informação bem legal dessa nova versão. A capacidade que nós temos de criar modelos de documento. Então, a partir de agora, eu vou fazer uma simulação para vocês, onde eu vou criar um modelo de um documento que eu utilizo aqui no meu escritório. E esse modelo de documento eu quero oferecer para todo mundo poder usar. E eu vou usar como exemplo uma procuração. Então, aqui no meu menu principal de usuário, na área de configurações, eu vou encontrar um menu chamado Modelos. Entrando nesse menu, olha só, eu vou ter aqui modelos padrão, que vocês não vão conseguir mexer, que são modelos padrão que a Verot vai oferecer para vocês, mas eu não vou me focar neles, não. Eu vou vir aqui nos personalizados. E aqui, olha que interessante, eu tenho criado um modelo que eu chamei de procuração eletrônica da Receita Federal, que é um conteúdo muito comum, onde lá uma empresa outorga ao contador a capacidade de ele acessar a Receita Federal nos ambientes eletrônicos e poder acompanhar mensagem, tirar documento, o que for, né? Então, uma procuração que tenho certeza que todo mundo tem e todo mundo tem que fazer sempre, né? Então, vamos lá. Eu venho aqui, esse documento já está criado, eu vou usar ele de modelo, mas ele foi baseado, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ele foi baseado, ele se originou desse documento aqui, ó. Eu vou abrir para vocês, ó, um documento no Word, ou seja, você não tem nenhuma, né, ciência de foguete para montar, é um documento feito no Word, vou até melhorar um pouquinho o zoom para vocês, que todo mundo tem, né, que isso aqui fica no Drive da empresa, né? Vai lá no escritório, tem um Drive lá escrito assim, modelos. Você entra lá, vai ter lá uma quantidade lá imensa de documentos, aí você vai procurar o seu documento, quando você abre, você vai falar, opa, esse aqui que eu preciso, né? E aí, o que normalmente vai ter aqui? Um monte de tracinho para você apagar e pôr as informações, como por exemplo, né? Eu tenho aqui a figura do outorgante, os dados do outorgante, o outorgado, né? Enfim, assuntos ali de quem está dando a procuração e quem está recebendo, não é verdade? E aqui, ó, isso aqui, tenho certeza, está infestado em qualquer escritório, que é um monte de modelinho diferente. Legal. E o que a pessoa faz? Vem aqui, primeiro encontra, né? Depois ele tem que vir aqui trocar esses conteúdos, né? Que são variáveis para cada situação, e aí salvar, né? Com outro nome, porque isso daí também é um erro comum quando vai salvar, você salva no original e fala, nossa, alterei o modelo que eu tinha lá no escritório, né? Então eu altero aqui todas essas informações e salvo com outro nome, e depois que eu salvo, aí eu vou usar. Olha que legal. Então, o que eu fiz aqui foi, eu criei um modelo que basicamente é muito simples, eu vou dar um nome para ele, vou dizer que ele faz parte do societário e olha só, eu vou colocar ele dentro do grupo de procuradores. Por quê? Eu posso ter modelo para contrato, né, para alteração de contrato social, posso ter modelo para um monte de coisa que tem no sistema. Nesse exemplo, eu coloquei no grupinho de procurações. Por quê? Para a hora que eu for usar, ficar rápido, ficar fácil, né? Posso colocar uma descrição aqui do que o documento é e anexei aqui, ó. Joguei aqui o meu arquivo do Word, meu docx, né? Simplesmente arrastei para cá e pronto, tá gravado, tá criado o meu modelo. Ou seja, aquele drive, né? Que é um enrosco, porque você tem que dar acesso para todo mundo do escritório. Aí alguém saiu, alguém está entrando, aí tem que atualizar as preferências de, né, ou as permissões de quem acessa. Pronto, simplesmente aqui eu, como gestor, criei um modelo e esse modelo vai estar disponível para a minha equipe usar. Quer ver como? Vamos lá. Então, desse modelo, quando eu volto aqui,
eu venho dentro do ambiente societário, lá dentro do ambiente, vou pegar uma empresa aqui, qualquer, né? E dentro desse modelo aqui, olha só, vou vir em procurações e quero criar uma nova procuração aqui. Então, vou vir aqui no botão de criar e pronto, vou colocar algumas informações. Ó, essa é uma procuração pública, o tipo de representação dele é conjunta, o nome, né, de quem está sendo ali o procurador, né? Tem outras informações como o CPF, o e-mail, eu vou colocar aqui. Posso adicionar, olha que legal, mais procuradores, tá? Mais outorgados, né? Porque às vezes acontece isso, eu tenho mais de uma pessoa ali podendo responder. Vou colocar quando eu fiz essa procuração, vamos dar um exemplo, é hoje. O prazo dela é indeterminado? Se eu pôr sim, pronto, eu avisei para o sistema, ó, isso aqui, ó, é forever, né? Ou não, ó, ele é indeterminado? Não é. Então, se não é, eu tenho que dar a data final. Eu vou dar um exemplo, como se ele valesse até o final do mês. E o controle de prazo, eu quero que o software me avise que vai vencer. Se eu coloco sim, ele vai me avisar. Se eu entender que é uma procuração pontual, por exemplo, para representar a empresa junto a um órgão público para fazer um trabalho, ou a um banco para fazer um trabalho, aí eu posso pôr ali que ela, normalmente essa procuração já tem um prazo determinado, ela acaba e eu não tenho que renovar e o sistema vai só armazenar, não vai ficar depois me lembrando, ó, tem que renovar a procuração, porque sei que aquele documento tem começo, meio e fim, né? Poderes, eu posso pôr aqui um descritivo do que eu estou passando e, claro, aqui na área do anexo é que vem a mágica. Porque no modelo normal, lembra aquilo tudo que eu fiz? Eu tenho que pegar, eu tenho que jogar para cá. Agora eu venho aqui, clico em usar modelo, e uma vez que eu clico em usar modelo, vai vir aqui os meus modelos personalizados, são aqueles que eu criei. Já está filtrado aqui apenas as procurações, tá? É claro que eu tenho aqui um localizar para encontrar, mas no meu caso é essa mesmo. Vou clicar aqui nela. Se eu quero visualizar ela antes, é só dar um cliquezinho aqui em cima, ele vai abrir para você uma visualização. Mas eu vou clicar nela e vou avançar, porque quando eu avanço, ele já me traz a procuração aqui, né? Ou aquele documento que eu escolhi. Ó, é esse mesmo que eu quero. E olha que legal, eu vou avançar e ele lê do documento todos os conteúdos que eu preciso preencher, né? Sabe aquilo que eu tinha que ficar lendo lá e fazendo? Então tem uma jogadinha quando você monta lá os conteúdos para você montar aqui, e aí, pessoal, é só colocar as informações. Eu não vou, me perdoe aqui, colocar tudo, mas eu tenho aqui ó, o nome do outorgante, eu vou bater qualquer conteúdo. Qual o CNPJ dele, o endereço, aí vou digitar o endereço aqui, quem é o CPF do responsável, o outorgado, o CPF, o outorgado, o endereço dele, o período inicial, né? Essa procuração é de 1/10/25 até 31/10/25, né? Então, a cidade, né? A cidade é para aquela assinatura no final, né? Da procuração e, claro, a data que eu quero emitir a procuração. Então, essas informações aqui eu coloco. Olha que bacana, ele já leu do documento, já trouxe os campinhos aqui e eu dou um avançar. Pronto, ele vai juntar o conteúdo que eu coloquei com o documento. Agora eu já visualizo esse documento prontinho aqui. É isso mesmo que eu quero? Ótimo. Vem aqui para o finalzinho, confirma, né? Ele pede um nome, né? Então eu vou pôr aqui procuração, receita de 2025, 10. Pronto. Avançar e olha aqui, ó. Aquele documento foi criado um arquivo do Word e já foi anexado dentro do Legal Panel, né? Então, tá aqui. Posso complementar, colocar alguma informação, vou dar salvar e olha só, tá aqui, ó, a minha procuração pública colocada aqui direitinho, né? Tá vendo? Colocado aqui. E como eu pedi controle de prazo, ó, e ela vence no final do mês, ele já tá me avisando aqui embaixo, ó. Ela vence em 22 dias, né? Então, essa informação é que facilita a nossa vida. Então, perdão, essa procuração que eu acabei de colocar, obviamente eu forcei uma datinha curta, né, para aparecer o alerta, ele já está aqui, já está aparecendo no meu monitor, já está aparecendo no monitor do meu gestor, já tenho aquela pendência ali para eu resolver, né? Então, olha que legal, essa informação eu criei a partir de um modelo de operação, não é? Então, é assim, esses dados daí você pode criar quantos modelos você quiser, guardar esses modelos, organizar eles por assunto, né? Vocês viram lá, tem como eu fazer para cada areazinha ali do societário,
guardar os modelos ali corretamente e utilizar para a minha equipe, sem eu precisar, né, recorrer àqueles drives compartilhados, que podem ter N problemas, né? Porque a manutenção desses modelos, quem faz é só um usuário gestor, e num drive comum acontece sempre, às vezes, algum acidente. Alguém muda o conteúdo de um arquivo, alguém some com um arquivo, e aí sempre fica difícil, né, de você cuidar, a menos que você tenha uma gestão de backup bem elaborada. Legal? Marcelo, então com isso, olha só, a gente tem toda essa visão do sistema, toda essa visão da estrutura do sistema. E vou te contar mais uma novidade, Marcela. Agora, a gente conta com mais uma etapa interessante aqui para vocês verem. Então, por exemplo, aquele documento, aquela procuração que eu acabei de fazer, eu tenho que submetê-la, né, na figura do responsável para que ele assine eletronicamente a procuração. Alguns documentos, eles têm assinatura apenas de quem está elaborando ali, de quem está outorgando, no caso de uma procuração. Outros documentos precisam da assinatura da outra parte, por exemplo, seja o ato societário, uma aprovação de uma ata, até um contrato, né? A gente começa a ter a figura de mais pessoas. E olha que legal, a gente acabou de conectar dentro do LegalPenio a possibilidade de você assinar os seus documentos eletrônicos. Vamos dar uma olhada? Então, a partir de agora, qualquer documento adicionado aqui, eu vou entrar ali novamente, né, naquele exemplo que a gente estava falando, vou voltar ali naquele procuração que a gente estava fazendo, vou entrar naquela mesma procuração que usamos aqui no começo da abertura, e olha que legal, do lado dela aqui, ó, que já está até transcrita o conteúdo dela para texto, né, etc. O que que a gente vai encontrar aqui? Enviar para assinatura. Ou seja, clico nesse botãozinho, e esse daqui é um pacote, né, uma função adicional que você pode contratar para dentro do seu LegalPenio. E olha que interessante, eu entrei no que nós chamamos de assistente, né? Assistente de assinatura de documentos. E aqui eu tenho, então, aquele documento que está já guardado no LegalPenio. E aqui, olha que legal, eu vou escolher os meus signatários, ou eu posso digitar aqui, ó, né? Posso vir e colocar mesmo qual é o nome da pessoa, né? O e-mail e o CPF dela. Ou posso buscar na lista da empresa. Para isso, eu tenho aqui um botão, né, de signatário cadastrado, porque eu posso criar um cadastro dos meus signatários. Então, aqui no escritório que eu estou, quem que normalmente assina? A, B, C, D. Deixa esse povo já cadastrado, tá? Então, aqui eu tenho eles cadastrados, clicando nele, olha só, basta eu colocar aqui um conteúdo e ele vai e me mostra, olha só, eu tenho 2 pessoas aqui cadastradas como signatária que respondem a esse nome e ele traz o e-mail e o CPF para tentar trazer. Quer ver outra forma? Signatário da empresa. Então, se eu clico aqui e coloco um nome aqui, né, qualquer, ele vai fazer o quê? Vai buscar na empresa que eu estou, dentro de todos os cadastros, né, sócios, representantes, administradores, daquela empresa, quem é que tem lá para que poderia assinar esse documento, né? E se às vezes, nem isso, eu tenho às vezes um nome exato da pessoa, nós criamos mais um botão aqui que é mostrar todos os signatários. Clico nesse botão e olha só que legal. Eu tenho aqui dividido os cadastrados, que é aqueles que estão aqui na minha empresa, né? No meu escritório, é a turminha do meu escritório. Eu posso clicar aqui no botãozinho mais e adicionar ele para dentro, né? Obviamente, aqueles que eu ponho como preferenciais estão em primeiro lugar. E se eu vier aqui em signatário da empresa, isso daqui ele buscou em todo o conteúdo da empresa. Então, ele encontrou aqui 2 sócios, um representante, 4 procuradores, 2 administradores, né? Então, esse conteúdo que vocês estão vendo, ele capturou de dentro da plataforma. E aí, basta eu vir aqui, escolher qualquer um deles, clicar aqui no maisinho, e ele foi incluído aqui, ó, no meu documento para assinatura. Tá vendo? E aí, o mais legal, né? Tem o e-mail, que normalmente as assinaturas, nome e e-mail é o suficiente. Algumas, elas requerem que você, perdão, eu apertei uma teclinha, abra também o CPF. E aqui, ó, outra novidade que torna a nossa plataforma diferente das plataformas tradicionais de mercado. Você tem o tipo de assinatura, né? E o tipo de assinatura, pessoal, falando um pouquinho da tecnologia de assinaturas, existem 3 modelos. Uma delas, chamada de padrão, essa assinatura convencional que nós recebemos quando tem uma assinatura de um contrato, por exemplo.
É uma assinatura ligada à identificação do destino, né, do assinante. Então, eu tenho basicamente a informação de um e-mail, e aí a pessoa, por ser responsável por aquela caixa de e-mail, a assinatura dela vale como essa figura de informação, né? Olha, eu tenho aqui a confirmação de que determinado usuário assinou, porque entende-se que a caixa de correio é privada. Legal? Então, essa é a assinatura padrão. Nós temos a biométrica. Sabe o que é biométrica? O seu destinatário para assinatura, ele vai entrar no programa de assinatura, como todo mundo conhece, só que na hora que ele avançar, ele vai ter que seguir aquele protocolo de reconhecimento facial e reconhecimento de documento. Então, essa é uma assinatura por identificação. Né? Essa assinatura já começa a valer para documentos um pouco mais complexos. Então, quando eu preciso que aquela pessoa assine e que eu preciso identificá-la, a assinatura do padrão biométrico que a Vero te implantou atende esse quesito. Né? E aí, o terceiro nível de complexidade, que é o que nós chamamos de tipo de assinatura por certificado. Nesse caso, para quem você vai mandar assinar, obrigatoriamente a pessoa tem que ter um certificado digital autorizado pelo IPC-BR, né, ou IPC Brasil, e esse modelo seria uma dupla validação, onde você tem uma outra entidade certificadora junto com a nossa, validando aquela pessoa, não é? Então, esse modelo de certificado, já tirando uma dúvida que às vezes aparece, ela atende o requisito de todas as juntas comerciais do Brasil. Ou então, alguns documentos ligados até a órgãos governamentais, como a Receita Federal, só aceitam documentos assinados no modo certificado. Por isso que, às vezes, alguns documentos não podem ter assinatura nem a padrão, nem a biométrica. É necessária a de certificado, justamente pela autorização ou pela dupla validação de uma outra entidade certificadora. E aqui no Legal Panel, é só você escolher o modelo, né? Então você contrata o seu modelo de assinatura, do seu pacote de assinaturas, e aí é só você escolher qual você quer. Eu vou pôr a padrão só para ser mais fácil, tá? E aqui, olha que legal. Se essa pessoa aqui fosse alguém que eu acabei de cadastrar, né? Vim aqui e coloquei alguém, mas eu quero guardar essa pessoa no meu cadastro, eu tenho aqui um flagzinho que basta eu clicar nele, e aí quando essa assinatura funcionar, ele guarda os dados dessa pessoa na minha lista de assinantes. Legal? Então, se eu entender que essa pessoa eu quero memorizar. Mas, ó, se for alguém ligado à empresa, não se preocupa, fique tranquilo, porque lembra que eu mostrei, ó, o software já tem uma captura, olhando as documentações, né, perdão, olhando as informações que você cadastrou naquela determinada empresa, ele já faz uma varredura e já traz ali todo mundo que você poderia acionar. Que é essa outra dor, que nessa hora fica aquela correria, né? Nossa, quem que vai assinar mesmo? Ó, pega os dados, vai lá no Drive, procura a pessoa lá, acha lá o nome dela, o CPF dela, para colocar aqui, né? Então, esses dados todos, se você já teve o trabalho de alimentá-los na plataforma do Legal Panel, você vai usá-los aqui facilmente. Legal? E aí, olha que bacana, só clicar aqui, ó, enviar documento para assinatura. Esse é o único cansaço que você tem. E aí, o que vai acontecer aqui? O sistema vai encaminhar isso para assinatura, né? Vai mandar isso daí para os usuários, vai mandar aquele e-mail padrão. E aí, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês que essa mensagem eu tenho aqui, ela recebida. E aí vem um linkzinho num e-mail padrão que basicamente me joga nessa tela, que é uma tela de assinatura, tá? Essa tela, então, aqui é o nome do documento, né? Enviado por Legal Panel. Obviamente, eu pedi assinatura padrão, né? Aqui está o documento que eu estou assinando. E aqui, olha só, tá aquela informação, né? Aquela procuração lá. Basicamente, eu vou clicar em assinar. Tem aqui a capacidade de eu poder mudar esse conteúdo, como às vezes todos os programas têm, né? Posso ir com um desenho, posso fazer o upload da minha assinatura. Esse modelinho, ele é basicamente muito semelhante a qualquer outra plataforma de mercado. Tem algumas informações adicionais mesmo, se eu quero conter ou não aqui no meu card. E basicamente eu vou gerar a imagem aqui e pronto. Ele está agora assinando o documento, porque aquele modelo de assinatura que eu pedi é só essa encaminhada ao e-mail. Se fosse a digital, depois que eu autorizo, vai entrar aquela parte de imagem. Se for de certificado, eu vou ter que escolher o certificado de validação. Enfim, elas vão ter as suas diferenças ali. Mas olha só, documento gravado, documento assinado e
Pronto. E agora, aquele documento lá, uma vez, pessoal, que ele é gravado, que ele é assinado, aqui na plataforma, a gente vai ter uma área aqui de envelopes, né? Que é o termo dado para documentos que eu assino, e eu vou vir aqui nos detalhes e olha que legal. Tá aqui a procuração, tá? Então, aqui são as duas que a gente gerou hoje, e aqui tá aquela procuração, e olha que legal, ó. Tá assinado, tá concluído, e eu tenho desde a versão original para mostrar, e eu tenho a versão assinada, né, que é esse documento aqui, ó, é o documento encaminhado com a minha assinatura embaixo. Claro que aqui ele está dizendo que documento e ambiente de homologação, ele não tem valor legal, porque, como eu falei para vocês, nosso ambiente de teste, essa barra vermelha não vai aparecer para vocês, e aí, ao final do documento, ele cola ali todas as certificações. As pessoas recebem esse aviso aqui, dizendo que o documento foi assinado, manda uma cópia, mas o mais importante, aquela procuração já foi guardada dentro do sistema. Ou seja, lá naquele cadastro lá do societário, né, onde eu estava ali com a empresa, com aquela procuração, a procuração já foi guardada aqui no quadro. Então, ela atualizou direto aquele documento, eu já tenho guardado o documento original, que eu mandei para assinatura, e o documento assinado fica disponível direto no item que eu fiz. Ou seja, todo aquele trabalho que a gente tem de fazer por fora já está demonstrado aqui para a gente, não é mesmo? Então, essa vantagem que a gente tem, né? Olha, criei um modelo, utilizei aqui na ferramenta, fiz os outros trabalhos, é tudo isso que a gente vai conectando para vocês, não é? E mais uma coisa importante que eu quero demonstrar para vocês agora. Voltando aqui naquele cadastro de teste, né? Lembra que eu tenho aqui as procurações vencidas, né? E eu tenho aqui a minha nova procuração, que agora ela está me dando um alerta, né? De que eu tenho ali uma outra que tá para vencer. A gente criou mais uma ferramenta bem legal para vocês. E o que eu vou falar agora para vocês é da parte de integração com o fluxo de trabalho das pessoas, né? Então eu vou deixar de lado aqui o societário um pouquinho para comentar para vocês a ferramenta do workflow. A ferramenta de workflow, então, vindo aqui no função de acesso, ela basicamente é um Kanban, que é uma tática, uma técnica, né, conhecida dentro do grupo de técnicas de facilidade de gestão, ou usando um termo também técnico chamada de agility, na qual você estabelece dentro dessas colunas aqui etapas, né, etapas que eu chamei, tá? Em aberto, em processo, em validação e finalizado, e dentro dela, cada um desses iconezinhos, desses cardzinhos em branco, simboliza, na verdade, uma tarefa que tem que ser executada por alguém, né? E aqui eu tenho vários filtros aqui em cima. Primeiro, quando eu entro, eu estou vendo geral da minha turma, né? Mas eu posso escolher aqui, por exemplo, uma lista de tarefas específicas de alguém, né, de um usuário. Aí eu consigo acompanhar o que está atrelado àquela pessoa. Ou então, eu não quero ver uma pessoa, eu quero olhar um módulo. Deixa eu ver todas as pendências do societário. Então, eu travei dentro das pendências, por exemplo, da área que eu atuo. E aqui, é claro, como eu falei, né? Societário, regulatório e compliance. Ou então, ainda, eu quero ver pendências de um grupo de empresas, tá? Então, eu vim aqui, que a gente chama de acesso, escolhi um grupo de empresas e agora eu estou vendo as pendências daquele grupo de empresas, né? Inclusive, estou vendo que algumas delas, ó, estão aqui, ó, sem a identificação de um responsável, né? Então, é aqui, pessoal, a gosto do cliente, cada um vai fazer a sua forma de acompanhar, mas o importante é que a ferramenta, segundo as regrinhas, né, as boas práticas dos modelos de ágeis, né, como o Kanban, eu consigo elaborar. Consigo criar aqui os tipos de trabalho que eu tenho. Então, esses nomes que vocês veem aqui, ó, emissão de alvará, ata, procuração, isso daqui não é do sistema, não. Eu que criei. Eu que montei. E mais do que isso, por exemplo, aqui numa emissão de alvará, eu disse para o software, eu configurei ele, dizendo que uma emissão de alvará tem 4 etapas: a solicitação do documento, o pagamento da tarifa, o registro desse alvará e a publicação no sistema, que seria, por exemplo, eu colocar aqui para todo mundo a informação final. Então, eu elaborei esses passos, né, que são depois os passos aonde o usuário que vai fazer essa tarefa vai poder ir clicando, né, e marcando aqui o que ele já fez, até para ficar mais rápido eu olhar uma tarefa e dar uma olhada em que ponto ela está, né? Até onde já foi feito e o que falta, sem sempre eu parar, pegar um telefone ou pegar o WhatsApp, entrar em contato com a pessoa. Então,
essa informação que eu estou falando para vocês, ela, na verdade, permeia, né, qualquer configuração de gestão de trabalho, que é o que a gente faz quando a gente quer ganhar tempo e dinheiro, né, para quem é gestor. Porque, obviamente, se eu faço as minhas tarefas melhores em menos tempo, eu diminuo. Não é só fazer a tarefa que fica mais longa, mas eu faço ela com uma chance maior de erro. E isso aumenta ainda o meu tempo, né? Então, por exemplo, alguém que foi lá, trabalhou, fez um documento e tal, e no final ainda estava errado. Então, na verdade, as horas que ela gastou não é só aquelas horas, tem mais horas depois, porque ela tem que corrigir aquele problema e republicar. Então, independente do impacto, né, que pejorativo que aquilo pode causar, eu tenho também uma elasticidade, um aumento das horas ali para cumprir uma mesma tarefa. Então, esses tipos de modelo de gestão, que eu sei que, na verdade, acabam sendo táticas, né, que qualquer área pode utilizar, a gente já implementou. Mas o mais legal que eu quero falar para vocês não é só esse acompanhamento todo que vocês estão vendo, não. Quer ver uma coisa? Eu consigo integrar esses dois trabalhos. Então, aqui, olha, dentro do societário, eu vou voltar lá naquele exemplo daquela empresa, vou voltar na procuração, que tem aquela procuração vencida. Então, eu vou pegar aqui, ó, aquela que está para vencer, que a gente acabou de criar, e eu quero que alguém renove essa procuração. Então, eu posso vir, então, olha, mudei o meu foco, eu não olhei as minhas tarefas, eu entrei aqui, vim aqui na minha tabela de pendências, tá vendo? E nessa tabela, enfim, eu descobri que tem uma pendência para uma determinada empresa, que eu vou só antecipar chegando direto na tarefa, e agora eu quero fazer para alguém cuidar disso aqui. Olha aqui, ó. Em todas as áreas do software, vocês vão encontrar um botãozinho de tarefas. Basta clicar nele e eu vou ver o que nós chamamos de tarefas vinculadas, né? Ou seja, tarefas que estão atribuídas a esse documento. Até voltando um passo para trás, eu tenho já aqui, observem aqui, ó, eu tenho aqui uma determinada procuração, que é desse nome André Lima, e ela já tem uma tarefa vinculada. E eu tenho outra procuração, que é do Jorge Pereira, que não tem tarefa vinculada, né? Isso é para já me dar uma dica de que tem ou não alguma coisa em andamento e o que não tem, né? Nesse exemplo daqui eu vou fazer, observem, ó, não tem tarefa vinculada. Então eu vou trabalhar nisso. Venho aqui em tarefas, venho no botão de criar tarefa, seleciono o tipo dela, né? Por exemplo, nesse caso eu sei que é uma procuração, né? Meu time lá vai cuidar de procuração, seja criar, renovar, o que for. Vou dar um nome para ela, ó, renovar procuração do Victor. Pronto. E vou dar um salvar. O que que acontece? Olha só. Tá vendo esse cardzinho aqui? Esse cardzinho foi criado direto no workflow. Só que eu posso melhorar ele. Clico e vou colocar algumas coisas. Posso pôr uma descrição, posso dar um prazo, falar, galera, olha só, isso tem que estar pronto até o dia 24, tá? Gravo aquela informaçãozinha aqui. Qual é a entrega que eu imagino para o meu cliente, né? O módulo, o acesso e a empresa, reparem que ele já conectou, ó, um módulo societário, demonstração, empresa, e aqui, inclusive, se eu quiser, eu já poderia até colocar quem eu quero que execute isso no meu time, né? Quem aqui eu vou atribuir aquela tarefa. E aí, colocando aqui a pessoa, eu já estou pondo. Se não é, às vezes, a minha tarefa dizer quem vai fazer, eu posso deixar essa tarefa em branco. Lá no card do workflow, alguém vai cuidar disso. Posso anexar algum conteúdo que eu queira para ajudar a pessoa, né? E aqui, inclusive, posso informar, né, o que eu chamo de itens ou etapas que eu gostaria de fazer, caso não esteja ali configurado. Tá legal? Então, olha só, colocado tudo isso, só fechar, pronto, ó. Já coloquei para um usuário fazer, já pus uma data que eu gostaria daquilo pronto para servir de referência, porque se isso vence no dia X, eu quero colocar um limite aqui para Y. E pronto, olha só, a partir de agora, aquela minha, deixa eu voltar aqui para o grid original, aquela minha função, ó, tem uma tarefa criada. E se eu quero saber que tarefa, basta eu entrar aqui dentro, olhar as tarefas e eu vou ver aqui, inclusive para acompanhar em que etapa ela está.
né? Se eu clicar aqui, olha, ela está ainda em aberto, né? Ou seja, não preciso passar a mão no telefone, não preciso entrar no WhatsApp, não preciso abrir meu e-mail e ficar perguntando lá, oh, e aquilo lá, e a procuração, e isso, e aquilo. Então, quanto melhor for o meu uso disso, inclusive colocando, lembra das etapas? Ó, que etapa que tá? Tá elaborando o texto, tá mandando para assinatura e alguém atualizar. E deixa eu mostrar para vocês agora a tela lá do workflow, que, por exemplo, vai estar com o gestor, né? Aqui no final, que seria sempre o primeiro grupo, que é onde as tarefas iniciam, tá aqui embaixo, ó, o cardzinho aqui, né? Então, para quem faz então essa gestão, para quem acompanha tudo isso, basta ir aqui atribuindo a pessoa. Quem chega de manhã no workflow, é só vir aqui e falar: bom, beleza, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Ah, tem uma renovação aqui. Vamos colocar em processo, né? Que mudo a minha tarefa para a próxima etapa e vou trabalhando com ela aqui. Vou executando, vou podando, vou dando feedback, e isso hoje. Primeiro, a gente sabe que muitos escritórios têm o trabalho ainda não totalmente presencial, alguns estão híbridos, alguns são 100% remotos. Pronto, é a maneira de eu gerir o meu time. Então, essa ferramenta é uma ferramenta tradicional que foi incorporada a toda a navegação do Legal Panel. Você pode fazer algo parecido disso em outras ferramentas, né? Que estão aí disponíveis no mercado, só que você sempre tem a mesma dor que todo mundo tem, a integração, a interconexão, né? Você tem lá um determinado produto que tem vários famosos de mercado, e aí o que acontece? Alguém vai lá, mexe num cartão, some com um card, o conteúdo que está lá anexado não é integrável com seus sistemas e por aí vai. Aqui a gente colocou tudo numa plataforma só, onde eu vou gerir o trabalho do time e ao mesmo tempo toda a informação está guardada lá dentro da área do societário. Legal? A qualquer momento, acompanho. Então, aqui vira uma tarefa de a gente, então, eliminar as pendências, trabalhar nos alertas, não é? Marcela, então, essas, né, são as ferramentas aí que estão ligadas ao sistema, que estão conectadas, permitindo que não só as funções de trabalho, não só as funções ali de gestão da minha equipe, mas principalmente todo esse conteúdo. E, turma, tudo que vocês viram aqui do societário, tirando essa parte aqui, ou até das pendências, tá? Vocês têm, mesmo aqui das empresas, onde eu tenho acesso ao conteúdo, posso baixar o conteúdo, né? Tudo que vocês viram aqui, vocês podem dar um acesso para o seu cliente, isso mesmo. Você pode criar para ele um usuário de, claro, uma categoria específica, que é um usuário para consulta. Você vai conectar esse usuário ao grupo de empresas. Então, imagina aquele teu cliente que lá dentro ele tem lá uma equipe interna, que pode às vezes ser até múltipla, né? Pode ser alguém do administrativo, alguém do financeiro, e essa pessoa vira e mexe, precisa pegar conteúdo, ou às vezes um cliente um pouco mais elaborado, que ele acompanha com você ao que está acontecendo, quais as pendências e tudo mais. Você consegue dar um acesso para ele, claro que limitado à empresa dele, limitado apenas à visualização e a pegar conteúdo. Então, ele vai ter acesso ao grupo de empresas dele, vai poder conectar nas empresas, entrar, baixar um certificado, baixar um ato societário, ou seja, ele tem acesso completo a essas funções, sem que ele precise, muitas vezes, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp falando, pô, você não consegue me dar o documento A, B, C, D? Não, peraí, você tem um acesso aqui para entrar. E isso muda todo o jogo de relacionamento seu com o seu cliente. Por quê? A ferramenta que, a princípio, você está utilizando para diminuir o tempo da sua equipe, organizar o tempo da sua equipe, né, gerir tarefas da sua equipe, né? Porque logo, logo vem aquele módulo que eu mostrei para vocês do Analytics, que vai, inclusive, mostrar qual é a produtividade de cada um dos usuários, né? Quantas tarefas cada usuário cuidou, o tempo que ele levou médio e por aí vai. E com isso tudo, imagina, além de tudo isso, essa organização que você trouxe para dentro de casa, você mostra para o seu cliente. Fala, ó, entra aqui, tá todas as informações ali. Você navega, você funciona, né? Você vai poder pegar conteúdos e também acompanhar o que o meu time está fazendo aqui. Então isso muda todo o jogo, né? Toda a sua relação com o seu cliente, a transparência, né? A agilidade que você tem ali no atendimento, ela muda todo o jogo. Não é isso, Marcela? Desculpa, eu falo demais, né? E eu quero aproveitar agora, talvez, né, para fazer uma última
colocação, Marcela, se você me permitir, que é justamente falar uma realidade, né, de tudo isso que eu falei, de vários atos separados ali. Se a gente fosse imaginar, né, qualquer tarefa ali, eu vou mostrar para vocês um caso real. Então, olha só o que eu vou mostrar agora. Imaginem, perdão que aqui acabei, a minha projeção, né, inverteu as telas. Um minutinho que eu preciso acertar isso. Tenho quase certeza que eu sei onde é. É, eu estou tentando achar um minutinho só, que eu tenho que trocar aqui a tela principal, porque senão, apesar que eu acho que eu tenho uma outra forma. Um minutinho só, que é aqui, ó. A gente consegue dar um jeitinho, não é? Pronto, vamos lá. Ó, então, olha aqui. Imagina, então, né, uma rotina contábil, né, para a gente poder falar sobre aqui o sistema. Então, eu tenho aqui uma empresa na qual ele tem recebeu uma tarefa de renovar uma procuração, né? Eu tenho aqui uma questão que alguém vai ter que me avisar, ó, renova a procuração do fulano que ele ligou aqui, cobrou da gente. Bom, tá joia. Aí o que eu tenho que fazer então? Ir lá, procurar ali a empresa, né? E eu tenho que então fazer o quê? Levantar os dados, né? Porque aí o meu chefe me ligou e falou: Ó, o João me ligou lá, por favor, corre lá e renova a procuração dele lá no banco, porque parou, ele tem que tirar lá um cartão, não tá conseguindo. Pô, tá bom. Entra aqui no sistema. Bom, tem que procurar os dados. Às vezes eu tenho um programa contábil, às vezes eu tenho um outro sistema, às vezes eu tenho uma pasta do Drive, eu vou ter que procurar lá dentro e achar um jeito de encontrar as informações. Encontrei. Bom, beleza. Então, vamos lá. Encontrei os dados da empresa, vi lá. Vamos pegar agora os documentos, né? Vamos dar uma olhada se o cara pode assinar sozinho, quem que autoriza. Aí vou lá de novo, no Drive, onde for, capturo tudo lá. Falo, bom, então tá jóia. Tem que renovar a procuração pro fulano, quem assina é o ciclano. Legal. Vem aqui, procuro o modelo de procuração. Vou lá para o Drive, levanto a informação no Drive, encontro lá, achei a procuração. Se tudo der certo, Deus quiser, eu não vou estragar o modelo, não vou apagar uma outra procuração do Drive, e enfim, pego o modelinho, abro, preencho os dados lá, cadastro tudo direitinho, beleza. Aí o que eu vou fazer? Salvo, atualizo os dados, né? Crio um novo documento, coloquei tudo ali bonitinho, agora eu vou lá, abro a plataforma de assinatura, né? Porque aí eu estou torcendo para você ter acesso à plataforma de assinatura. Você vai abrir a plataforma de assinatura, vai pôr lá novo documento, novo envelope, vai pôr lá, vai colocar quem que vai assinar. Pô, peguei os dados da empresa, anotei no papelzinho ali, então vai o fulano, o e-mail dele é esse, né? Aí o que acontece? Eu mando para assinatura. Até aí fiz metade do trabalho ainda, né? Porque eu vou ter que esperar todo mundo assinar, né? Dar uma olhada lá se ninguém esqueceu, ou catar os linkzinhos, mandar para o cara por e-mail, por WhatsApp, que senão ele esquece. Fala, pelo amor de Deus, assina, porque o cartão no banco não estou tirando, porque a procuração venceu. Beleza. Catei tudo aquilo, tenho que lembrar de baixar o documento lá e pôr no Drive, né? Porque depois alguém vai me cobrar no futuro e fala, pô, mas a procuração eu procurei no Drive, não estava lá na plataforma de assinatura, beleza. Aí você vai colocar no Drive direitinho, e aí, tudo isso feito, aí você vai fazer o quê? Procurar a próxima tarefa, né? Como se as tarefas já não te encontrassem, mas você vai procurar a próxima tarefa. Aí vai ter que olhar, bom, e aí, o que eu tenho que fazer agora? Para onde eu vou? Então, essa rotininha que eu brinquei falando aqui é o diário para tudo. E eu usei um exemplo simples, né? Que é basicamente alguém pediu uma renovação de uma procuração. Porque você imagina tudo isso num dia caótico, que é gente te ligando, gente te mandando mensagem e coisa para você fazer, e qual que eu estava fazendo mesmo, e aí vai, né? E aí o que a gente mudou, o que a gente criou, então, com o Legal Panel? Primeiro, vocês já viram lá, toda essa tarefa, primeiro, você vai entrar numa única tela e você já antecipadamente já foi avisado dentro de um console exclusivo para você acompanhar, né? Segundo ponto, aquilo que era procurar os dados, vocês viram lá, eu cliquei na empresa, já entrei numa tela, tá todos os dados ali. Eu sei as questões de como ela foi constituída, eu sei os sócios, sei os representantes, os administradores, eu tenho tudo ali. Tenho os atos societários, se você quiser olhar, é só clicar. Se você quiser procurar um ato societário, colocando lá, às vezes eu quero saber o sócio fulano, quando ele entrou, então eu coloco lá, entrada sócio Victor. Com certeza, em algum documento vai ter essas três palavras e é o documento que eu quero e não aqueles 120 documentos que eu tenho que ficar abrindo e olhando cada um deles. Segundo, né,
pegar ali, procurar os documentos da empresa, não preciso nem falar, né? Todos os documentos estão ali, vocês viram. É só clicar, só abrir. Tem um Drive que eu posso usar como um recurso de anexar documentos assim extra societário, né? Mas que são utilizados sempre. O modelo de procuração, demonstrei para vocês anteriormente. Eu crio meu modelo, coloco todos eles lá e distribuo para o uso de todo mundo, sem ninguém estragar a minha vida, sem ninguém sumir com nada, né? Então, de uma forma muito rápida, você vai gerir esses modelos, vai guardar e vai poder criar quantos você quiser. Depois, a questão de atualizar os dados no novo documento, vocês viram. Hoje a gente já rastreia todos os campos do documento, já traz para você, é só alimentar as informações ali. Até nós estamos trabalhando em melhorias até para essa identificação desse conteúdo ser ainda melhor, mas de maneira muito simples hoje, já está lá os campos exatos que você tem que preencher sem esquecer ninguém, né? Aí você tem a questão do acesso à assinatura, não preciso mostrar. Vocês viram que basta eu salvar o documento, clicar e fazer aquele passinho do assinante, da assinatura, que é o nosso programa assistente, né? Não só tudo isso facilitado, tenho o banco de dados dos meus signatários, seja o meu do escritório, seja da empresa, consigo escolher o tipo de assinatura que eu quero, porque em alguns locais você vai falar, puxa vida, lá o que eu tenho lá de assinatura, cara, não tem assinatura por certificado. Pede pro cara ir pro GovBR, pede pro fulano assinar não sei na onde, né? Joga lá no outra plataforma da junta comercial, enfim, fica sempre um rolo e você escolhe ali e resolve a sua vida. E claro, o documento ele é armazenado imediatamente depois, né, que recebeu tudo, ele vai ser guardado, vai ser avisado todo mundo, e isso você nem precisa lembrar depois que você tinha que fazer, né? E ele já ficou gravado, arquivado disso. E aí, minha próxima tarefa, meu amigo, volta lá para o seu workflow e dá uma olhadinha qual tarefa você estava fazendo, em qual está lá aguardando, se tem alguma marcação de urgência em alguma coisa, né? Isso não inibe a comunicação entre a equipe, mas diminui bastante, né? Não inibe, mas diminui muito. Então, esse fluxo que eu mostrei para vocês aqui, que eu tenho certeza, né, do jeito que eu falei, muito provavelmente muitas pessoas já se identificaram, né? É justamente as ferramentas que o Legal Panel tenta trazer. Eu estourei meu tempo, me perdoem, porque é muita coisa para falar, e não preciso deixar de dizer que ali no regulatório e no compliance a gente tem a mesma gestão, né? Porque usando aquele princípio também de agilidade, que você cria plataformas com a mesma mecânica, se você treina um usuário para mexer em societário, ele já está treinado para mexer no regulatório. Ele já está treinado para mexer no compliance. Eu não preciso gastar mais horas treinando meus funcionários para mexer em outros módulos do sistema, porque aquela navegação e a integração que vocês viram no workflow, ela acontece em toda a plataforma, não é um uso apenas ali do societário. Marcela, passo para você agora, não sei se eu consegui abordar de todos os pontos que nós buscávamos hoje, mas eu agradeço demais essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais para vocês dessa plataforma que a gente criou com bastante carinho aí para vocês usarem no seu dia a dia. Obrigado, Marcela, é contigo. Obrigada, viu, Vitor? Aproveito também, vou só finalizar aqui, né, com algumas informações, mas se alguém tiver qualquer dúvida de tudo que o Vitor demonstrou, por gentileza, pode encaminhar aqui no chat, a gente já responde também para vocês durante o webinar, né, enquanto ainda está acontecendo, e fiquem à vontade, tá? Por favor. Vou só compartilhar a minha última tela aqui, Vitor, que traz informação da. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, transmitido sim. Perfeito. Então, vou só colocar aqui para. Legal. Então, eu estou colocando essa última tela porque ela tem algumas informações importantes que eu vou passar para vocês, apesar de poucas informações, mas são importantes, né? Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer aí tudo que o Vitor trouxe de informações, como deu para vocês perceberem, né? O Ligopneu ele vai muito além de uma ferramenta de gestão documental, né? Ele é um sistema que a gente pode considerar de governança, de controle, de eficiência operacional, que simplifica toda a rotina societária, a rotina regulatória e de compliance do escritório, né? E o mais importante, essa ferramenta ela tem ajudado muito os escritórios a ganharem tempo, porque o nosso tempo custa caro, né? Reduzir riscos
e aumentar também a rentabilidade. Porque quando o processo ele é simples e confiável, sobra espaço para crescer, né, Vitor? Então, se você ainda não conhece o Legal Panel, com certeza essa é a hora de dar o próximo passo. Aqui na tela que eu estou compartilhando com vocês, vocês estão vendo um QR Code, ele dá acesso direto ao nosso WhatsApp comercial, onde vocês podem falar com o nosso time e gerar as dúvidas e até agendar uma demonstração personalizada. Com certeza vai ser um prazer poder conversar, entender o cenário de cada um de vocês e, quem sabe, começar aí uma parceria com essa tecnologia que já vem transformando o dia a dia de muitos escritórios. E para quem quiser rever tudo com calma que a gente trouxe de conteúdo, tanto a gravação desse webinar será enviada por e-mail, né? E nós também podemos encaminhar essa apresentação que eu trouxe aqui completa para que vocês possam explorar cada detalhe, cada funcionalidade, tá? Bom, quero agradecer também aqui da minha parte a presença e a atenção de todos vocês até aqui, e eu espero de verdade que esse seja o começo de uma grande parceria e novos resultados com o Legal Panel no seu escritório. Tá bom, Vitor? Obrigada aí também a oportunidade, um prazer dividir esse momento com você mais uma vez. Obrigado a todos, obrigado Marcela, obrigado a todo o time da Verity que nos acompanhou, obrigado a todos vocês que viram ao vivo e, claro, esse material vai ficar em breve disponível a todos. Agradecemos demais, até breve.